As aulas Sim. tem muita aula para assistir ou são algumas só? Você consegue ver todas elas no link que eu vou te mandar, tá? Mas E já teve aí, avaliação ou não? eu não entendi, desculpa. Já teve avaliações dessas aulas anteriores? Não, não teve. A primeira avaliação que a gente vai ter é essa que a gente vai fazer semana que vem. Entendi. Tá bem? Aí, no caso aqui, está sendo visto. Até me desculpa que eu estou entrando hoje, só para poder me Sim. introduzir. Está sendo visto a física experimental e mecânica. Isso. Tá? O que foi visto anteriormente, só para mim ter uma noção, o que foi visto antes? Tá. Então, nosso assunto, né, de física, né, essa é uma disciplina que tem a parte teórica e a parte experimental, tá? Certo, A parte experimental nós não estamos fazendo por enquanto. certo. Nós estamos fazendo a teórica. Essa parte teórica é do assunto que a gente chama de mecânica. O que é a física da mecânica? A gente dividiu aqui em duas partes. Uma que a gente chama de cinemática, que é o estudo do movimento, e outra de dinâmica, que é o estudo de esforços, né? Hoje, né, nós vamos fazer uma revisão da cinemática, que é o estudo do movimento. Certo. Então, a gente vai começar olhando um problema já, né? A teoria está toda lá nos links que eu vou mandar para vocês. Então, hoje a gente já vai começar trabalhando em cima de um problema, que é o problema que o pessoal vai enfrentar na prova. Então, esse aqui fica como preparação para que eles façam a prova. Tudo bem? Certo. E quando você for fazer a prova também, ela vai ser muito parecida com o que está aqui. Então, você também pode usar isso como seu guia, né, para fazer a prova. No caso, se eu conseguir assistir às aulas anteriores, eu posso optar por fazer a prova ou não? Aí eu acho que você tem que ver com o coordenador. Eu acho que sim. Se você se sentir preparado para fazer a prova, eu acho que nada te impede, não, de fazer. Entendi. E também é o seguinte, tem um canal de dúvida, né, que é o próprio grupo da turma, certo? Então, mesmo durante a prova, você pode enviar suas dúvidas. Entendi. Então, fica bem assim, a prova é um momento de estudo para a gente também, né? Então, eu acho que dá para, de repente, dá para você enfrentar o desafio. Tá? Acompanha a aula de hoje, aí você vai ver o quanto preparado ou não que você estaria para a prova. Tudo bem? Então, podemos começar, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Não, eu não. Tranquilo. Então, vamos lá. Nós vamos começar. Sim? Nós vamos começar nosso primeiro problema. É um problema já conhecido por vocês. A gente já enfrentou esse problema antes. Aqui, ele foi um pouco modificado, mas a gente já viu muito parecido com isso, né? Vamos ver como se trata esse problema. Então, fala de um operador ferroviário que visualiza dois trens que estão na mesma linha em sentido opostos, ou seja, os trens estão indo para colidir um com o outro, né? Imediatamente, ele avisa os maquinistas para que acionem os freios dos trens, impedindo a colisão. Um dos trens está a 70 km por hora, nesse momento em que ele vai avisar. E ele tem freios que geram uma desaceleração, uma frenagem, né? Uma desaceleração de 1,4 metros por segundo ao quadrado. O outro trem é diferente, ó. Ele está numa velocidade maior, de 170 km por hora, e os seus freios geram uma desaceleração menor, de 1,1 metros por segundo ao quadrado. A capacidade de frenagem dele é menor. No momento em que o operador avisa os maquinistas, os trens estão a 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro um do outro. Então,
nessa situação inicial é que os trens iniciam a frenagem. E aqui estão as coisas que a gente precisa avaliar. Nós vamos primeiro demonstrar que os trens vão colidir. Um trem vai colidir com o outro, não vai ter jeito, não vai parar. Como que nós vamos fazer essa análise, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar dentro das equações que a gente tem na cinemática, qual delas que se encaixa aqui no nosso problema. Então, como a gente está falando de aceleração, tem aceleração, olha só, e essa aceleração é constante, ela não muda com o tempo. Então, tem aceleração, mas ela não muda com o tempo. Então, a gente pode classificar esse movimento como um movimento uniformemente variável. Uniformemente variável. Então, essa é a primeira chave, né, para a gente resolver o problema, identificar como que a gente pode equacionar esse problema. Então, nós vamos usar as equações de movimento uniformemente variável, porque existe aceleração e ela é constante. Dentro desse movimento uniformemente variável, existem várias equações. A primeira que a gente vai usar para responder a pergunta se os trens vão colidir ou não, é uma equação que a gente chama de Torricelli, que está mostrada aqui. Ó. É uma equação que certamente vocês já viram antes, aqui em algum outro momento, né? E aqui nós vamos aplicar essa equação no nosso problema. Então, vejam o que fala essa equação do movimento uniformemente variável. Ele fala que a velocidade instantânea do objeto, no caso aqui o nosso trem, né, menos a velocidade inicial, que ele estava no momento inicial, ambas ao quadrado, é igual a 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, essa equação Torricelli é interessante porque notem que não aparece o termo tempo na equação, não tem o tempo, que a gente não tem o tempo mesmo. Pode notar que a gente não sabe o tempo que ocorre os eventos. Como a gente não sabe o tempo, nós podemos usar a equação Torricelli nessa nossa análise. Então, o que a gente nota, né? Que para que os trens não colidam, né, eles têm que parar. E o que significa parar? Ué, parar significa velocidade igual a zero. Isso que significa parar, né? E quando que eles vão ter essa velocidade igual a zero? No instante final, não inicial, né? Inicialmente eles têm uma certa velocidade e no instante final eles deverão ter velocidade igual a zero. Então essa velocidade que aparece aqui, ela é a velocidade final e ela vai ser zero para a gente, certo? Então, notem que só sobrou menos velocidade inicial ao quadrado, de um lado, e do outro lado, 2 vezes a aceleração e a variação do espaço. Só que essa aceleração que aparece aqui para a gente é uma aceleração negativa, porque ela é uma desaceleração, ela está reduzindo a velocidade. Então, aparece um sinal negativo aqui. E o que a gente faz? A gente quer saber se eles vão colidir ou não, ou seja, quanto de espaço que eles vão precisar de se deslocar até atingir a velocidade zero. Essa é a ideia. Então, qual é esse espaço aqui, ó, que os trens vão se deslocar até que essa velocidade seja zero? E essa equação aqui nos responde isso, né? Basta você pegar a velocidade inicial, elevar ao quadrado, 2 vezes a aceleração que está aqui junto com a velocidade, você passa dividindo aqui. Ela sai daqui, ó. E aí, você tem o ΔS. Ó. ΔS é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Né? Passou para o outro lado negativo, menos com menos vai dar mais. Então, vamos fazer isso. Só que a gente tem que fazer isso de maneira separada para cada um dos trens. Então, vejam só. Primeiro, eu calculei um tal de ΔS1. Apliquei essa equação aqui para o primeiro trem.
A velocidade do primeiro trem eu considerei como 70 km por hora. É o que está aqui, ó, informando no enunciado. Mas veja só, a velocidade está em quilômetros por hora e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem um problema aqui de unidades diferentes, né? Eu tenho que transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Senão, eu não consigo fazer a conta usando essa aceleração que está em metros por segundo ao quadrado. Para converter quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. É por isso que está mostrando aqui, ó, o 70 dividido por 3,6. 70 dividido por 3,6 é a velocidade 70 em metros por segundo. Então a equação me fala o seguinte, ó, você pega a velocidade inicial eleva ao quadrado e divide por 2 vezes a aceleração. Então aparece 2 vezes a aceleração. Só que notem aqui que eu usei uma aceleração relativa ao primeiro trem. Então o primeiro trem está a 70 km por hora e ele sofre uma desaceleração de 1,4. Por isso que eu escrevi 1,4 aqui. Se eu fizer essa conta aqui na calculadora, eu vou ter o valor de 135 metros, e esse é o espaço que esse trem, que estava a 70 km por hora, tem que deslocar até atingir a velocidade zero. Se eu fizer isso para o segundo trem, então eu fiz o TS2. A velocidade do segundo trem é 170, converti para metros por segundo, dividindo por 3,6. Elevei ao quadrado e dividi por 2 vezes a aceleração. Notem que a aceleração do segundo trem é diferente da primeira. Agora a gente tem uma desaceleração de 1,1. E obtive o valor de 1.014 metros. Então ele precisa deslocar pouco mais de 1 quilômetro para parar. Só que aí que está o problema. A distância entre os trens é de 1.000 metros. E e somando a quantidade de espaço que eles vão se deslocar, dá 149 metros, que é maior que 1.000. Ou seja, eles não vão conseguir parar. Eles não vão atingir a velocidade zero, que a gente está falando que eles vão atingir aqui. Não vai acontecer isso. Antes deles atingirem a velocidade zero, eles vão colidir. Os trens vão bater um no outro. Certo? E dessa forma, é assim que a gente prova que os trens irão colidir. Então, demonstre que os trens irão colidir. Está mostrando aqui. Ó. Eles vão deslocar um espaço maior do que eles estavam inicialmente. Vocês ficaram com dúvida nessas contas? Professor, Para mim tá de... Pode perguntar. Não, então, eu só queria saber, igual aqui ficou negativo, né? Aí eu queria saber por quê. Eu acho que essa parte eu não entendi muito bem. Por que ficou negativo. Tá. Não, é porque a aceleração, como ela é uma desaceleração, ou seja, ela reduz a velocidade, né? A gente considera um valor negativo para ela. Porque essa aceleração não está aumentando a velocidade, está reduzindo a velocidade. Então, a aceleração, notem que eu coloquei aqui o valor negativo para ela. Porque ela está reduzindo a velocidade. Ela está indo no sentido contrário da velocidade. Então, ela fica com sinal negativo. E por isso que fica menos e menos, e no final dá mais. Né? Veja que o menos e menos aqui, no final, dá mais. Né? Porque senão você podia falar, se você não considerar o sinal negativo, aí fica um deslocamento negativo, que não faz sentido para o nosso caso. Certo. Sim, o professor, mas aonde que eu acho essa desaceleração? Ela está informando aqui para a gente no enunciado. Notem que o primeiro trem, ele fala que o primeiro trem freia com 1,14. No sistema dele já tem, né? Isso.
E o segundo trem tem entendi. essa outra capacidade de frenagem aqui. São diferentes a capacidade dos dois trens. 1,1, certo? Um É. é diferente do outro. Um é 1,4, o outro é 1,1. Sim. Ficou diferente. E esse já vem marcado, a desaceleração, né? Já era conhecida da gente. Tudo bem. Tá bem? Bem, vamos lá então para a próxima etapa aqui, em que a gente vai determinar o tempo para a colisão. Podemos ir lá? Então, para achar esse tempo da colisão, vamos olhar para isso aqui agora. Como que nós vamos fazer isso? A gente já sabe que vai bater um trem no outro. Agora a pergunta é, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Bem, nós vamos voltar. Nossa Senhora. Nós vamos voltar lá para o movimento uniformemente variável, que é o que descreve a trajetória do trem. Então, ainda continua sendo o mesmo movimento, porque a aceleração é constante. Só que a gente vai pegar agora uma outra equação, que é a equação horária. Essa que descreve o espaço no tempo. Anote que aparece o tempo agora. Então, essa aqui é a equação muito conhecida, né? Horária do movimento uniformemente variável. Que vocês já viram antes, vocês encontram ela em qualquer livro de cinemática. Nós vamos usar essa equação para determinar esse tempo. Como que nós vamos fazer? Ora, cada trem a gente vai atribuir uma função diferente. Nós vamos falar que eles se deslocam um certo espaço. Então, o primeiro trem, eu chamei de espaço 1. Eu vou preencher essa equação para o primeiro trem. Então, a primeira coisa que aparece aqui, o primeiro item que aparece aqui na equação é o espaço inicial. Qual que é o espaço inicial do primeiro trem? Olha, isso é uma coisa que eu vou arbitrar. Eu que vou dizer qual que é o espaço inicial dele. Que eu vou dizer que é 0. Veja, um trem está distante do outro. O que eu fiz? Eu fiz como se fosse uma régua, falando que o primeiro trem está na posição 0. E o segundo trem está na posição 1000. Eu escrevi dessa forma a minha equação. Então, o primeiro trem está na posição 0. O segundo trem está na posição 1000, como se fosse uma régua isso aqui. Então, como eu estou escrevendo a equação do primeiro trem, a posição inicial do primeiro trem é 0. Pode ver que ele está na posição 0 dessa minha régua aqui. Aí vem a velocidade inicial do primeiro trem. Qual é a velocidade inicial? É 70 km por hora, mas lembre-se de converter para metros por segundo. Então, por isso que apareceu aqui dividindo por 3,6. Aí aparece quem? O tempo, que é o que eu quero saber. Por isso que eu deixei ele aqui. Eu quero saber justamente quem é esse tempo. Tá. E depois, o que aparece? A aceleração dividido por 2. Aí notem novamente que eu usei o sinal negativo para a aceleração. Então, eu usei o valor lá informado, 1,4, mas eu coloquei o valor negativo. Por quê? Essa aceleração ela reduz a velocidade, por isso que ela é negativa. E o tempo, que é que eu quero saber, ao quadrado. Então, dessa forma, notem que eu equacionei o primeiro trem no espaço e no tempo. Aí eu fiz a mesma coisa para o segundo trem. Só que, ao invés de falar que o segundo trem está no mesmo espaço inicial, eu falei que ele está lá na frente, no espaço 1000. E o segundo trem desloca nesse sentido e o primeiro trem nesse outro sentido. Uma hora eles vão bater. Então, veja só. O espaço do segundo trem é igual ao espaço inicial do segundo trem. Qual que é o espaço inicial do segundo trem? Bom, eu que convencionei aqui que é o espaço 1000. Então, apareceu aqui 1000. A velocidade inicial do segundo trem.
Ué, está escrito aqui, ó, 170 km por hora. Lembra de converter para metros por segundo. Aí aparece um negócio que vocês têm que ficar muito atentos para entender. Veja que a velocidade, para mim, apareceu como negativo aqui. Mas por que a velocidade do segundo trem está negativo? Olha, porque ele está indo ao contrário do meu referencial. Ó, o zero está aqui. A minha régua cresce nesse sentido aqui da flecha. Ó. Então, quando o primeiro trem se desloca, a velocidade dele se desloca no mesmo sentido do meu referencial, é positivo. Mas quando o trem se desloca no sentido contrário, é negativo. Por isso que a velocidade do segundo trem, eu tenho que considerar ela como negativa, porque ela está indo reduzindo o espaço. Então, o que quer dizer isso? O espaço do segundo trem inicialmente era 1000, depois começa a diminuir, 900, 800, assim por diante. E quem faz ele reduzir é porque a velocidade está indo no sentido contrário, ela é negativa. E a aceleração, já expliquei para vocês, é negativa também, porque ela reduz a velocidade. Então, aqui eu tenho a equação do segundo trem. A equação espaço-tempo do segundo trem. E eu quero saber o quê? O tempo na hora que eles colidem, no momento em que eles vão colidir. E o que quer dizer colidir? Significa que os dois chegaram no mesmo espaço, tentaram ocupar o mesmo espaço, por isso que bateu. Então, o espaço do primeiro trem é igual ao espaço do segundo trem. É assim que é a batida, a colisão. Certo? O espaço do primeiro trem é igual ao espaço do segundo. Só que qual é o espaço do primeiro trem? Ora, é tudo essa equação aqui. E qual que é o espaço do segundo trem? É tudo essa equação aqui. Então, notem que eu peguei esses valores dessa equação e coloquei aqui embaixo. Ó. 70 dividido por 3,6 dá 19,44. Vezes o tempo. 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Então, isso daqui ó, é o espaço do primeiro trem. Aí eu igualei a quem? O espaço do segundo trem, que é 1000 menos, a velocidade ficou negativa, 170 dividido por 3,6, que dá 47,22. Aqui, ó, menos 47,22t. 1,1 dividido por 2, 0,55 tempo ao quadrado. Então, aqui ó, apareceu uma nova equação para mim, que só aparece o tempo ó, agora. Só aparece o tempo. Então, basta eu isolar o tempo nessa equação que eu sei o tempo de colisão. Esse tempo que aparece aqui é justamente o tempo de colisão, que é o tempo que os espaços se igualam. Aí o que eu fiz? Olha só. Eu peguei os termos que estão desse lado aqui da equação, desse lado aqui, e passei para o outro lado. Então, ó, aqui está escrito menos 0,55 tempo ao quadrado. Eu passei para o outro lado da equação, vai ficar mais 0,55. Só que eu tenho menos 0,7 tempo ao quadrado aqui. Então, se eu pegar o menos 0,7 mais o 0,55, dá justamente menos 0,15. Então, de onde veio esse 0,15? É o 0,7 negativo, menos 0,7 negativo, mais 0,55. Eu passei para o outro lado da equação. Veja o que aconteceu com a velocidade. Aqui está escrito menos 47,22. Eu passo para o outro lado, fica mais. Então, fica 19,44 mais 47,22, que dá 66,67 tempo. E o 1000, o que eu fiz? Passei só para o outro lado, ficou menos 1000. Por que eu escrevi a equação desse jeito aqui? Eu mudei o jeito de escrever a equação. Para ela ficar com a carinha, né, da conhecida equação do segundo grau. É para isso que eu fiz.
Veja, ó, a gente tem um número tempo ao quadrado, outro número tempo, mais um outro número igual a zero. Isso daí é o formato que a gente conhece da equação do segundo grau. E como que eu faço para achar o tempo numa equação do segundo grau? Ué, basta usar a equação de Bhaskara, que é o que está mostrando aqui, ó, que é como a gente resolve a equação do segundo grau. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que quem é o x para mim? É o tempo, né? Então, o tempo é igual a menos b. Tal. Quem que é esse b aqui? Olha, eu tenho que lembrar como resolver a equação do segundo grau. Basta fazer essa conta que está mostrando aqui. Sendo que o a, que aparece aqui, é o termo que está na frente do t ao quadrado. Então, para mim, o a é igual a menos 0,15. Porque é o termo que aparece na frente do t quadrado. Quem é o b? Olha, o b é o termo que aparece na frente do tempo, que nesse caso aqui é o 66, 67. Quem é o c? Olha, o c é o termo que aparece depois separado aqui, ó. Nesse caso aqui é o menos 1000. Ah, muito bom. Então agora eu sei quem é A, quem é B, quem é C. Então basta substituir esses valores que estão aqui nessa equação e vocês vão determinar o tempo. Então vamos fazer isso juntos. Olha lá. O delta, que é o que aparece aqui na raiz de delta, né? É o B2 menos 4AC. Então B2, quem é o B? 66, 67. B2, B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 0,15, vezes o C, que é menos 1000. Aqui vocês devem tomar muito cuidado com os sinais, olha só. Você tem menos, com menos dá mais. Mas depois o menos de novo dá menos. Então, isso aqui, no final, essa conta aqui dá menos. Tem que tomar cuidado. Então, fazendo essa conta na calculadora, né? Esse número ao quadrado. Menos 4, menos 0,15, menos 1000, dá esse valor aqui. Aí, basta pegar esse valor, fazer a raiz quadrada dele na calculadora, vai querer fazer isso na mão, e vocês determinam o tempo. Então, ó, o tempo, na verdade, vocês acham dois valores diferentes para o tempo, porque é mais e menos aqui que aparece a raiz de delta, né? Então, o primeiro tempo que nós vamos calcular, nós vamos usar o mais raiz de delta. Mais. Professor. Sim. Professor. Pode falar. Desculpa. A Pamela e o Edson tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Pediram para aceitar eles. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Eu já entrei já, gente. Eu já consegui também. Ah, muito bom. É porque não aparece aqui para mim a opção para habilitar vocês. Mas que bom. Vocês estão conseguindo ver a tela aí do PowerPoint, aí tudo rabiscado? Sim, tranquilo. Tranquilo? Ah, eu pensei que tinha batido um desespero. Não, se está tranquilo, agora fiquei sossegado. Não, estou tranquila vendo a tela, professor. Só isso. Mas, ó, nós estamos tentando aqui entender como fazer a determinação do tempo de colisão dos trens, naquele problema que a gente já tinha visto anteriormente, em que os trens colidem um o outro, né? E nós chegamos aqui, olha que incrível, numa equação de segundo grau. A gente tem que resolver uma equação de segundo grau, que não é um problema para vocês, que manjam tudo da equação de segundo grau, né? Então, estou lembrando aqui só como que a gente resolve uma equação de segundo grau, usando a equação de Bhaskara, né? Então, basta usar essa equaçãozinha que está aqui, ó, que é a equação de Bhaskara. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês como eu fiz para calcular o tal do delta da equação de Bhaskara. Então, o delta, né? B2 menos 4AC. B2, B é 66, 67 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem que é o A?
0,15 e o C menos 1.000. Então, a gente obteve esse número aqui, ó, 38,44,4. E agora, enfim, a gente vai calcular o tempo que a gente precisa. Para isso, ó, basta voltar aqui. Ó, o tempo é igual a menos B. Menos B. Então, quem que é B? 66, 67. Então, menos B. Aí, aqui aparece mais e menos. Então, nós vamos primeiro calcular com o mais. Mais quem? Raiz de delta. Delta vale esse número aqui. Se você botar esse número na calculadora, tirar a raiz dele, você vai chegar em 62. Então, 62 é a raiz desse número aqui. Então, eu coloquei menos B mais raiz de delta, que é 62, dividido por 2 vezes o A. Então, 2 vezes o A. Quem que é o A? 0,15. Aqui tomem cuidado com os sinais também. Notem que vai ficar menos em cima e menos embaixo, que dá o resultado mais. Então, o tempo deu positivo. Mais 15,54. Então, esse é o resultado para o tempo. Ora, mas dá para eu calcular 2 tempos numa equação do segundo grau. São as raízes da equação do segundo grau. O outro tempo eu tenho que colocar o menos aqui na raiz de delta. Então, vamos fazer menos B menos raiz de delta, que dá menos 62, dividido por 2A, que é 2 vezes 0,15. Aí eu obtenho esse outro número aqui, ó. E aí a pergunta, eles vão bater 2 vezes, né? Porque deu dois números, né? Não, a gente precisa entender qual que é o resultado físico desse resultado matemático aqui. E para entender isso, eu vou colocar esses números numa equação, numa planilha, para a gente analisar junto. A pergunta é, vocês estão vendo a planilha aí? Não. Não? Não, só a tela Aí. com os rabiscos lá amarelos, professor. Tá. Vamos ver. Aquela tabelinha que o senhor fez no Excel, no vídeo, professor? Um minutinho, pessoal. Líquido, álcool, óleo, lente, mais mais, tá? O professor estava tão bom com os trens com a mesma aceleração. Não entendi, desculpa. Estava tão bom o exercício com os trens com a mesma aceleração. Então, mas a gente sempre gosta assim de dar um pouco mais de emoção, entendeu? Tá emocionante, viu, professor? Os trens.
Que bom que o senhor deu esse exemplo aí agora, porque se caísse na prova isso daí, eu ia parar ali na colisão ali. Não ia andar para frente mais. Pessoal, você ainda continua aí, né? Estou aqui. Deve notar que eu estou com uns probleminhas aqui. Bem, apareceu aí para vocês, enfim, a tela do Excel, não apareceu? Apareceu. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Olha só que interessante. Nós vamos fazer aqui, ó, uma planilha em que eu tenho o tempo, o espaço do primeiro trem e o espaço do segundo trem. Então, vou começar pelo tempo 0 até o tempo que a gente calculou ali para a colisão, que é em torno de 15. Então, aqui vou aumentar o tempo até em torno de 15. Muito bom. Qual é o espaço do primeiro trem? É aquele que a gente equacionou. Então, o espaço do primeiro trem, a equação que a gente fez, dava o 0, o espaço inicial, a velocidade do primeiro trem, que era 70 km por hora, dividido por 3,6 para converter, vezes o tempo, e a aceleração, que era menos 1,4 dividido por 2, tempo ao quadrado. Vocês estão conseguindo acompanhar aí comigo? Sim, professor. Esse aqui, ó, é o espaço do primeiro trem. Notem que o espaço do primeiro trem, o primeiro tempo é 0. E depois vai aumentando, ó. Depois esse espaço vai aumentando. Até vai aumentando continuamente. O espaço do segundo trem é o espaço inicial, que a gente determinou que era 1000. Notem que a velocidade do segundo trem diminui, né? Era negativa. Então, a velocidade era 170, vou converter para 3,6, vezes o tempo, e a aceleração era 1,2, 1,1, dividido por 2, tempo ao quadrado. Muito bom. Então, notem que o espaço do segundo trem é 1000 inicialmente. E depois o que acontece? Ele vai diminuindo, ó. Vai diminuindo com o tempo. Vocês conseguiram ver isso? Se eu fizer um gráfico, a gente adora fazer isso, né? Aqui, na engenharia, nós vamos observar como é que ocorre essa variação no tempo. Olha só que interessante. O primeiro trem saiu lá do 0 e foi aumentando gradativamente o espaço dele. O segundo trem partiu lá do 1000, foi reduzindo gradativamente a sua posição, até que um ponto as duas curvas se encontram, tá vendo? E que ponto que é esse que eles se encontram? É em torno do 16 segundos, tá vendo? Pode notar aí, tá aparecendo aí para vocês, não tá? Esse é um ponto da colisão dos trens. Vocês conseguiram entender? Sim. Muito bom. Então agora fica a pergunta, né? E aquele outro tempo que a gente calculou lá? O que ele é, na verdade? O que ele é? Vamos voltar lá para a tela para a gente ver. O que é, então, esse outro tempo que apareceu aí para vocês? Ó? O T2 de
235. O que é isso? Esse tempo, ele não tem efeito físico para a gente. Ele não tem, isso aqui não tem significado físico para a gente, entendeu? Apesar da matemática mostrar que existe esse tempo, ele não significa nada fisicamente para a gente. Então, o único tempo em que vai ocorrer a colisão, que é o tempo que a gente quer saber, é o 15,54 segundos. Entendeu? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Ok, professor. Ok. Seria o mais, né? Menos B mais. Então, é que coincidiu de ser mais, né? Coincidiu de ser mais, mas o que levou a gente a entender que esse tempo não servia para a gente foi olhando o gráfico lá do espaço no tempo, que eu mostrei para vocês. Entendi. O gráfico mostrou que era esse 15,54 segundos, né? Isso. Esse outro número não tem significado, entendeu? Físico. Mas aí num exercício desse, eu tenho que construir o gráfico para poder identificar qual dos tempos é o físico do problema. Você pode construir o gráfico, como eu fiz, vai te ajudar a descobrir, né? É lógico que poderia ter dado um valor aqui muito... que já ia expressar que não é. Por exemplo, imagina que deu um valor negativo, né? Aí o tempo negativo você já descarta, entendeu? Mas como apareceu um outro número, eu quis mostrar para vocês como que a gente descobre que esse número não tem significado físico, entendeu? Ok. Basta fazer ali o gráfico da função, fica mais claro. Como eu mostrei para vocês. Beleza. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Qual que é a velocidade dos trens no momento da colisão? Qual é a velocidade dos trens? Tá. Como que eu vou responder isso? Olha, eu vou voltar às equações de movimento uniformemente variável. Lá eu tenho uma equação só para velocidade, que é essa daqui, ó. Então, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração tempo é a equação da velocidade no tempo, no movimento uniformemente variável. Então, eu vou usar essa equação para determinar essa velocidade aqui, dos trens no momento da colisão. Ora, qual é a velocidade? Qual que vocês podiam imaginar que é a velocidade final? Eu já falei para vocês que não vai ser zero para os dois trens. Se os dois trens, a velocidade final for zero, não bateu, né? É lógico, depois que bateu fica zero, mas antes, aqui eu estou perguntando exatamente no instante da colisão, né? Então, um pouco antes da colisão, qual era a velocidade dos trens? Então, essa é a pergunta. Essa aqui que é isso que eu quero calcular. A velocidade inicial, eu sei, né? Já vimos aqui várias vezes quais são. A aceleração, eu sei também. Já sabemos aqui, está no enunciado. E o tempo? O tempo já calculei, acabamos de calcular o tempo. A gente achou qual que é o tempo de colisão. Certo? Então, eu consigo achar qual é essa velocidade aqui. Certo? Vamos lá. Então, eu vou chamar de velocidade 1 para o primeiro trem. A velocidade inicial do primeiro trem é 70 dividido por 3,6 para converter, né, por metro por segundo. A aceleração do trem é 1,14, tem que considerar negativo porque ela reduz o tempo. Então, essa aqui é a aplicação dessa equação para o primeiro trem. Para o segundo trem, basta colocar os números do segundo trem, que é a velocidade 170, a aceleração 1,1. No momento em que os trens vão bater, o tempo que eu tenho que calcular aqui é o tempo da batida, que é o 15,54 que a gente calculou. 15,54.
que é o tempo de batida. Mas aqui eu tenho um problema, eu tenho um alerta aqui para mostrar para vocês. Então, cuidado. Acompanha comigo o raciocínio. Pronto. Voltamos aqui para a planilha que a gente estava. O que eu vou fazer aqui? Nós já colocamos aqui no gráfico o espaço dos dois trens no tempo. Agora, eu vou colocar a velocidade dos trens. Então, vou colocar aqui a velocidade do primeiro trem e a velocidade do segundo trem. Ora, a equação da velocidade a gente acabou de descobrir, né? É a velocidade inicial. A velocidade inicial do primeiro trem é 70, dividido por 3,6 para converter, menos a aceleração do primeiro trem, que é 1,4 vezes o tempo. Eu vou pegar aqui o tempo. Então, essa aqui, ó, é a velocidade inicial. E ao decorrer do tempo, o que vocês imaginam que a velocidade está diminuindo, né? Está freando, está diminuindo a velocidade, tá vendo? Só que é aí que vocês devem tomar cuidado. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo que a velocidade ficou negativa? Vocês estão acompanhando aí? Sim. É que o trem parou antes aqui, professor? Não entendi. E essa negativa significa que lá pelos 13 segundos esse primeiro trem parou? Isso. O trem parou. Por que a velocidade ficou negativa? É que pela equação do movimento, o trem começou a andar para trás, entendeu? Mas isso não aconteceu, na verdade. Então, a velocidade desse trem aqui, no momento da batida, que é em torno de 15, 16 segundos, ele não está andando para trás. Então, não é esse valor que é a velocidade do trem. Na verdade, a velocidade do trem é zero, ele parou. Vamos fazer isso para o segundo trem também. Então, a velocidade inicial do segundo trem era 170, dividido por 3,6. Menos a aceleração, que era 1,1 vezes o tempo. Então, é claro que a velocidade do segundo trem também diminui. Mas note que ela não zera. Tanto que o trem bateu. Esse trem parou, mas esse outro não conseguiu parar. Então ele bateu no outro, entendeu? Sim. Se a gente plotar, né, as velocidades, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Sempre usa dispersão, tá? Para fazer esses gráficos que a gente está fazendo. Se a gente olhar a velocidade no tempo, notem só. A velocidade do primeiro trem, inicialmente em torno de 47,22. Só reduziu, até que chegou a um valor no instante da batida, né? Em torno de 29,62. A velocidade do segundo trem, inicialmente era 19,44. Reduziu, até que ele parou. Veja que eu mudei a reta aqui, né? Ela ficou zero. Ela não ficou negativa. Ela ficou zero no momento da batida. Então, esse é o cuidado que a gente tem que fazer nessa conta aqui. Bem, então vamos lá. Agora, vocês entendem que a velocidade 1, ela dá zero. Se você fizer essa conta, não dá zero. Mas o valor que você deve considerar é zero. E a velocidade do segundo trem, fazendo a conta, dá
30,1, que é a velocidade realmente que ele estava no momento da batida. Aqui eu só converti para km por hora, dá 108,5 km por hora. Então agora sim, vamos responder. Qual que é a velocidade no momento da colisão? Ora, é a soma das duas velocidades. Um está parado e o outro estava a 108,5, ou seja, a velocidade no momento da colisão é 108,5. Alguma dúvida? Não vai cair esse exercício na prova não, né, professor? Sim, vai cair. Essa é a prova. A gente vai ter que construir esse gráfico, professor. É bom construir, sim. É bom construir. Mas é obrigatório, professor? Não, você pode tentar fazer sem o gráfico, se você conseguir. Não, eu não vou fechou. conseguir interpretar que a velocidade do primeiro trem o trem vai estar parado primeiro, se eu não fizer o gráfico, né? Porque ele vai dar negativo aí, né? Você pode entender que o fato de estar dado negativo significa que ele vai estar parado e você considera zero. Não precisa fazer o gráfico. Entendi. Eu fiz o gráfico para vocês entenderem. Ok. Chegar até nesse valor aí, tá certa a resposta. Sim, se você conseguir chegar até aqui, tá certo. Se conseguir anterior chegar... também, né? Oi? Na anterior também, né? Isso, também. Vamos lá. Eu tô vendo que vocês estão meio com receio da prova. É tranquilo a prova, é só seguir um passo a passo aí, se vocês notarem. É lógico, assim, né? Para ter um pouco mais de emoção, né, na prova, né? Vocês sabem que a prova é diferente para cada aluno, né? Então, na hora que vocês forem resolver a prova, cada um vai ter um probleminha um pouco diferente para resolver. Mas todos eles vão seguir esse passo a passo aqui. Tá bem? Vamos para a última parte do nosso problema, que é determinar a posição em que eles vão bater, onde eles estavam na hora que eles bateram, né? Então, o que é essa história de posição? Lembre que eu falei para vocês que um trem estava na posição 0 inicialmente, o trem estava na posição 1000 inicialmente. A pergunta é, aonde que eles bateram? Eles bateram aqui? Bateram aqui? Bateram aqui no meio? Onde foi que eles bateram? Essa que a gente tem que responder agora. Para isso, a gente vai voltar a usar a equação horária do movimento uniformemente variável, já que é ela que determina a posição no tempo. Veja bem, eu escrevi o seguinte: o primeiro trem, a posição inicial dele era 0. Lembra que o primeiro trem estava no 0 e andando para lá. O segundo trem estava no 1000 e andando para lá. Então, o primeiro trem, a posição inicial dele é 0. A velocidade inicial dele é 70. Divide por 3,6 para converter. O tempo é o da equação aqui. A aceleração negativa, porque reduz a velocidade, 1,4. Dividido por 2, vem da equação, tempo ao quadrado. Então, essa aqui é a equação do espaço do primeiro trem. A gente já tinha escrito essa equação, estou só repetindo aqui. A equação do segundo trem é o espaço inicial, que é 1000. A velocidade, lembra que eu considerei ela negativa, porque ela está ao contrário do movimento. 170 era o valor, dividido por 3,6. A aceleração, 1,1, dividido por 2, tempo ao quadrado. Aí acontece o seguinte, apareceu o tal do tempo aqui, mas qual que é o tempo? É o tempo da colisão, que eu já calculei o tempo da colisão. Eram 15, em torno de 16, né? 15,54. Então, basta colocar 15,54 aqui nessa equação, você acha o espaço. A gente tem duas equações, não tem? Em qual delas que a gente põe o tempo? Tanto faz. As duas vão dar o mesmo resultado. Tanto que eu fiz aqui, ó, igualzinho, ó, tá vendo? Eu fiz nas duas equações, mostrando que dá o mesmo resultado. Então, para o primeiro trem, o espaço, quando o tempo é 15,55. Então, basta substituir o t aqui, né,
da equação por 15,54. Dá 183,1. Se você fizer isso na equação 2, dá exatamente o mesmo número, sem tirar nem pôr. Então, essa é a posição em que eles vão colidir. « 183,1. Ora, vamos olhar aqui, ó, o primeiro gráfico que a gente fez. Tá vendo aqui, ó, o segundo trem, o primeiro trem, desculpa, que partia do zero e seguia, ó, aqui está o zero, aqui está 200, tá vendo? Veja que a posição do encontro é a posição que a gente já calculou agora, tá vendo? Aí aparecendo para vocês, ó. O 103 é a posição. Então, exatamente esse ponto aqui do gráfico é o espaço e o tempo da colisão. Entendeu? No gráfico aqui, a gente já tinha descoberto tanto o espaço quanto o tempo da colisão. Vocês conseguiram perceber aí? Sim. Sim. Pronto, pessoal. Era só fazer isso. E aí vocês resolviam o primeiro exercício. Super simples, né? Super simples. Para quem já sabe, né, professor? Foi muito fácil, muito fácil. Muito bom. Bom, vamos então para um exercício um pouco mais emocionante, então. Vamos lá. É o segundo exercício. Ó. Preparado ou não? Não. Não! Bem, pessoal, agora a gente revoltou e saiu dando tiro para todo lado aí. Então, essa aqui é o nosso problema. Nós vamos lançar um projétil. Nós vamos lançar um projétil por um canhão, tá certo? Esse projétil vai ser lançado com uma certa velocidade. Está informado aqui, ó, 18 metros por segundo é a velocidade que o projétil é lançado. E essa velocidade não é horizontal nem vertical, ela está inclinada num ângulo de 40 graus em relação à horizontal. E o canhão está elevado, ele está com porta maior do que a do solo, ele está a 11 metros acima do solo, conforme está mostrando aqui na figura, tá vendo? A gente tem que desprezar o efeito do ar, a gente não sabe calcular ainda considerando o efeito do ar, é outro assunto que a gente vai ver no futuro. E considerar a aceleração da gravidade, 9,81. O que a gente vai fazer nesse problema? Nós vamos ter que calcular a altura máxima, distância que o projeto alcançou e a velocidade no momento da colisão com o chão. Você viu que hoje eu estou colidindo tudo, né? Então, antes da gente ir calculando essas coisas todas, vamos simular essa nossa trajetória aqui do projétil usando um aplicativo. Então, acompanhe aqui comigo. Na prova a gente pode usar esse
repete aí também, professor? Claro, opa. Prova é sempre com consulta livre, qualquer material. Então vamos lá. Então entramos aqui ó, no PET, Colorado, Edu. Vim aqui em simulação física, né? Boticho. Então a gente vai no movimento. Aí acha aqui, ó, o lançador de projétil nosso. Muito bom. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui a velocidade nossa. É 18. Já, essa aqui está informada aqui mesmo. 18. Ó. Vou pegar o canhão ó, e colocar ele na cota de 11, que é a cota do nosso problema. Inclinar ele a 40 graus. Que é a que a gente deve considerar. Então, a velocidade está correta, o ângulo e a altura correto. Então, está tudo certo. Vou desprezar a resistência do ar. Vou pedir para ele mostrar a velocidade e aceleração. E vou aqui, ó, simular o nosso projétil. Nosso tiro, né? Vocês acompanharam aí? Caiu fora da tela, mas deu para ver. Beleza. Notem. Pronto, agora apareceu na tela aí, né? Aí. Notem que a trajetória, como corre a trajetória desse projeto. Então, é isso que a gente tem que descobrir para entender esse problema. Nota o seguinte, ó, ele sai com uma velocidade inicial, que está a partir de um certo ângulo aqui, 40 graus no nosso caso. Notem aqui, ó, esses vetores verde, horizontal e vertical são as velocidades. Ele decompôs aqui em duas, uma na horizontal, outra na vertical. E a seta amarela aqui é a aceleração, a única aceleração envolvida no nosso problema, que é a aceleração da gravidade. Aí vocês devem notar o seguinte, a velocidade na horizontal, ela fica sempre a mesma durante todo o trajeto do nosso projétil. Então, essa velocidade, esse vetor velocidade na horizontal não muda. Ou seja, a velocidade na horizontal fica sempre constante. Então, se a gente observar o movimento na horizontal separadamente, ele é um movimento uniforme, em que a velocidade se mantém constante. Já na vertical, a velocidade muda o tempo todo. Ó. Pode notar que ela fica mudando ó, com o tempo. Ó. Ela é inicialmente um certo valor, aqui para cima. Quando o projeto vai subindo, ela vai diminuindo, a velocidade está reduzindo, até que ela fica zero. Ó. Nesse ponto, exatamente aqui de cima, fica zero a velocidade. E depois ela cresce no outro sentido, ou seja, ela passa a ficar negativa para a gente. E vai crescendo até o fim. E quem fica constante nesse caso, e não muda, é a aceleração. Então, a aceleração, durante todo o trajeto, fica a mesma, que é a aceleração da gravidade, ela não muda. Então, se a gente observar o movimento na vertical, ele é um movimento acelerado, só que uniformemente acelerado. Então, é dessa forma que a gente vai equacionar o nosso problema. Lembrando aqui, nesse aplicativo, né, que vocês conseguem observar
tanto posição quanto o tempo da trajetória, tá? Vocês conseguem observar. Então, esse aplicativo aqui vai servir para vocês conferirem os resultados das contas que vocês fizerem. Vamos fazer as contas agora. Muito bom. Voltando aqui, então, vamos começar determinando a altura máxima. Para isso, a gente primeiro vai decompor a velocidade numa componente horizontal, que eu estou chamando de x, e numa componente vertical, que eu estou chamando de y. Aí notem que o ângulo, né, dessa velocidade, eu chamei de alfa aqui, ó, ele é um ângulo com a horizontal. Então, quem que fica aqui, ó, com o ângulo? Ó? Quem está com o ângulo? É o x, ó. O x que é aqui embaixo. Ó. O x que está com o ângulo. Tá juntinho com o ângulo. Então, ele é cosseno. E quem está sem o ângulo? Ó, sem o ângulo é a componente da velocidade aqui da frente, ó, que é a componente em y. Está sem o ângulo, é o x que está com o ângulo, está sem o ângulo, então é a componente seno. Ótimo. Vamos observar, então, essa componente seno, que é da velocidade na vertical. Como eu falei para vocês, na horizontal a gente vai equacionar com o movimento uniforme e na vertical como um movimento uniformemente variável. Aqui eu só escrevi as equações trocando S por Y ou por X, para ficar mais simples para a gente equacionar. Então, para o cálculo da altura máxima, a velocidade é a velocidade vertical, que é um movimento uniformemente variável. Então, para achar essa altura máxima, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a equação da velocidade do movimento uniformemente variável. Por que que eu vou usar a equação da velocidade? Porque tem uma consideração a ser feita quando a altura é máxima. Qual é essa consideração? É aquela que eu falei para vocês. Quando a altura é máxima, então está lá em cima da trajetória, né? Lá nesse ponto máximo aqui, a velocidade é zero. A velocidade em y, né? É zero. Então, é essa consideração, velocidade em y igual a zero, que eu vou usar inicialmente. Então, a equação da velocidade no movimento uniformemente variável é velocidade inicial, aceleração, tempo. Só que a aceleração aqui minha é negativa, ela está desacelerando, né? Está reduzindo a velocidade. Por isso que é negativa. A velocidade inicial eu tenho, basta fazer essa conta aqui. A aceleração eu tenho, então eu consigo determinar o tempo. Que tempo é esse? O tempo que o projétil demora para atingir esse ponto máximo, da altura máxima. Então, qual é o tempo que ele levou para sair daqui e chegar até a altura máxima? Qual é esse tempo? Então, eu consigo determinar esse tempo aqui, usando a equação da velocidade. Então, vamos lá. Velocidade final é zero, porque eu estou lá no ponto de máxima altura. A velocidade inicial é velocidade inicial seno, porque trata da componente vertical. A aceleração é menos a aceleração da gravidade, 9,81. Então, basta passar a velocidade para o outro lado, vai ficar negativa, menos com menos mais. Passe 9,81 dividindo, tem que o tempo é 1,17 segundos. Então, esse é o tempo que ele levou para atingir essa velocidade zero, que é a altura máxima, que é justamente o que a gente chama de tempo de subida. Então, eu calculei aqui o tempo que ele levou para subir até a altura máxima. Ora, aí eu vou lá no movimento uniformemente variável, na equação horário, que tem um espaço no tempo, e determino o espaço em que ocorre
esse evento, né? Vamos lá, eu vou chamar esse espaço de altura máxima. Então, eu troquei y por altura máxima. Então, ao invés de escrever y, escrevi altura máxima. É igual a quem? A altura inicial. Toma cuidado aqui, ó. A altura inicial é 11, porque ele não está no chão quando lançou. Já estava a uma certa altura, né? 11 metros. Ó. A velocidade inicial é velocidade vezes o seno, vezes o tempo. Que tempo é esse? O tempo de subida, que eu acabei de calcular aqui, ó, 1,17. Menos a aceleração, que é a g, menos porque reduz a velocidade. Então, menos 9,81 dividido por 2, o 2 é da equação, e o tempo, novamente, aqui o tempo de subida. Então, prontinho. Simples assim, a gente calculou qual é a altura máxima que esse projétil atinge. Você pode conferir esse valor, né, pelo aplicativo lá, vai dar o mesmo valor. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Agora a gente vai determinar a distância máxima do projétil. Para determinar a distância máxima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar que o projétil ele percorre uma certa distância aqui em x. Ó. É essa distância em x que a gente quer saber. A distância em x. Ora, a distância em x parece ser simples calcular, porque a velocidade em x é constante. Ora, a velocidade em x é constante, só que qual é o tempo que ele leva de trajetória? Qual que é o tempo da trajetória? A gente calculou o tempo que ele levou até atingir a altura máxima, que é o tempo que ele subiu. E a gente precisa saber qual que é o tempo que ele desceu. Aí vem a pergunta, o tempo que ele levou para descer é o mesmo que ele levou para subir? Não é. Não é o mesmo. Por quê? Para descer ele precisa de mais tempo, porque ele tem que descer tudo, né? Porque para subir ele já está a uma certa altura. Aí ele subiu um pouco mais, mas para descer ele tem que descer tudo. Então o tempo que ele vai levar para descer tudo isso é maior que o tempo que ele levou para subir. E é justamente isso que eu quero calcular aqui, ó, o tempo de descida. Porque se eu souber o tempo que ele levou para descer, como eu sei o tempo que ele levou para subir, eu tenho o tempo total de trajetória. Aí para achar o espaço em x é fácil. Então vamos calcular esse tempo de descida. Para isso a gente vai usar a equação horária do movimento uniformemente variável. O nosso objetivo é calcular o tempo aqui. O espaço final é o chão. Chegou no chão. Ou seja, é o zero. Então, o espaço final é o chão, é o zero. O espaço inicial, qual que é? Olha, eu estou considerando o tempo desde a altura máxima, já está desde a altura máxima, lá ele está descendo. Então, o espaço inicial é a própria altura máxima que eu calculei. Esse aqui é o valor que eu obtive. E a velocidade inicial? Ora, é a velocidade que ele tinha quando estava lá em cima, né, da trajetória, que é zero. A velocidade inicial é zero. Então, fica assim, ó. O espaço final é zero, igual ao espaço inicial, que é 17,82. A velocidade é zero, então sumiu. Ficou menos a aceleração, que é 9,81, dividido por 2, tempo ao quadrado. Eu quero saber o tempo. Agora, basta passar o 17 para o outro lado, fica menos. Esse menos 81 dividido por 2 eu passo dividindo. Aí eu passo, fica menos com menos mais. Faz a raiz quadrada disso aqui na calculadora, você tem o tempo de subida, de descida, melhor dizendo, 1,9. Note que o tempo de descida é maior que o de subida. Pelo motivo que eu falei para vocês, que a trajetória de descida é maior. Ora, então, como eu estava falando para vocês,
Para a gente saber a distância percorrida, basta em x, né? Basta a gente usar a equação do movimento uniforme, que é essa aqui. O espaço que a gente percorreu é o que a gente quer saber. O espaço inicial. Qual que era o espaço inicial? É 0. Eu estava na posição 0 quando foi lançado esse projeto. A velocidade aqui, note que não é a mesma, né? Aqui é a componente horizontal, que é a componente cosseno. E o tempo? Então, o tempo, como eu estava dizendo para vocês, é o tempo total da trajetória, que é a subida mais a descida. Subida a gente já tinha calculado, descida acabamos de calcular, dá o tempo total da trajetória 3,08 segundos. Então, vamos fazer o cálculo da distância, enfim. A distância é o próprio x, né? Então, só troquei a letra x por distância aqui, né? É igual ao espaço inicial, que é 0, mais a velocidade em x inicial, que é a velocidade cosseno, e o tempo 3,08. Basta fazer essa continha aqui na calculadora, vocês têm que a distância máxima percorrida é o 42,54 metros. Também dá para conferir isso lá no aplicativo. O que não dá para conferir no aplicativo é o que a gente vai calcular agora. Qual que é a velocidade resultante no momento da colisão? Olha, a velocidade em x não muda, fica constante. É só fazer a velocidade cosseno, não muda. Mas em y ela muda. E quando está para chegar no solo, a velocidade em y ela é 0? Não, está rapidinho quando chega no solo, né? Mas quanto rapidinho que é? Ué, basta fazer a conta olhando o movimento uniformemente variável. A equação da velocidade é essa daqui. A velocidade, inicialmente, eu vou considerar como 0, porque eu estou fazendo a consideração seguinte, olha. A trajetória é desse ponto aqui, lá da altura máxima, ela está descendo. Então, eu considerei a velocidade inicial com a velocidade naquele ponto lá de altura máxima, que é 0. A aceleração é a aceleração da gravidade e o tempo. Qual que é? É o tempo que eu vou fazer a descida. É o tempo de descida. Que é o tempo desse pedaço da trajetória que ele desceu. Então, com isso, eu calculo a velocidade final em y. Que deu esse valor aqui, ó, menos 18,64. Ah, tudo bem. Já sei qual que é a velocidade agora final. Ela é em x 13,79 e em y menos 18,64. Mas qual que é a resultante? Para determinar a resultante, vocês fazem a soma vetorial das velocidades, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a representação da velocidade em x, horizontal, em y para baixo, negativo. A resultante, então, é a soma vetorial, ou seja, é a velocidade resultante ao quadrado, é o quadrado das duas componentes aqui. 13,79 ao quadrado, mais 18,64 ao quadrado, você tira a raiz quadrada disso, você tem o valor do módulo. Então, esse 23 é um módulo da velocidade resultante. Qual que é a direção? A direção é o ângulo. Então, eu tenho que calcular, determinar um ângulo, né, de inclinação dessa resultante. Então, eis aqui o ângulo que eu vou calcular. Eu olho esse triângulo aqui. Então, esse aqui é o ângulo, θ, que eu quero calcular. Eu tenho um valor aqui, em x, que é o Vx, e um valor aqui, que é o Vy. E eu faço aqui, tangente do ângulo é o Vy sobre Vx. Então, o ângulo é o arco tangente de Vy sobre Vx, ou seja, arco tangente de 18,64 por 13,79. Aí vem aquele conhecimento da calculadora, né? Tem que saber usar a calculadora para fazer essa conta aqui
do arco tangente. E com isso, vocês calculam o ângulo do vetor, que é 53,5 graus. E por fim, o sentido. Qual é o sentido? O sentido é esse sentido aqui, para baixo. O sentido é a direção, né? Então, ele está nessa inclinação para baixo. Então, é a representação gráfica do vetor que me indica o sentido dele. Pronto. Está aqui a representação gráfica, está aqui o módulo, está aqui a direção. Tem, só fazer isso. Vocês não acharam que ia ser tão fácil assim? E aí, pessoal? Fortes emoções ou não? Bastante, hein? Ah, agora sim, hein? Então, esses dois problemas, né, são os problemas mais fáceis da prova, né? Os mais difíceis eu vou deixar para vocês estudarem, olhando os outros problemas que a gente já fez nas aulas anteriores, né? Que são os problemas de dinâmica, tá bem? E, com tudo isso, só tenho que desejar boa sorte para vocês, né? Vou precisar, professor. Muito bom, muito bom. Eu também vou precisar bastante, professor, porque esse é muito complicado, hein? É mesmo, complicado. é mesmo. Mas, Sim, pode falar. Tem uma seção, eu acho que é a seção 2.2 ou é 2.3, que está lá visual, mas não tem todas as coisas. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, eu vou parar aqui a gravação e vou fazer uma explicação dessa questão da norma da prova, tá bem? Só um minutinho. Bom.